Olá, olá, olá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Esperar aqui o Pastor Léo entrar, nosso convidado. Nós vamos dar início. Nós vamos dar início à nossa live. Reverendo, boa noite, boa noite. Boa noite, reverendo. Tá me ouvindo aí? Salve! O som tá bom? Tá tudo tranquilo? Parece que está, viu? Você tá me ouvindo aí? Tá tudo bem? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Sim, sim, Bacana. o áudio tá bem e a sua imagem que tá travada para mim. Agora voltou. A sua imagem agora voltou. Voltou agora? Voltou. Eita. Pô, cara, calma aí. Se tem uma coisa que eu tenho visto, Léo, é que eu tô velho. Rapaz, não diria velho, cara, mas um jovem experiente, um jovem que tem É. manejado bem a palavra. Acho que seria bem essa palavra, a palavra mais apropriada para a vossa pessoa. Sim. A gente acha que conhece tudo das redes, né? E às vezes a gente apanha com uma coisa tão simples, né? Ah, é verdade, cara, isso é verdade. Eu vejo porque eu sou do tempo, cara, que eu usava máquina de datilografar, usava Nossa. mimeógrafo para Xerox, que nada, da mimeógrafo, Nossa. aquele cheiro de álcool vindo até as suas Hum, narinas. Entendeu, cara? Isso, essa, rapaz. essa Nossa garotada primeira de hoje não experiência com sabe o que é álcool, né? isso. A garotada de hoje não sabe o que é isso. Então, é É complicado. verdade. Ah, como a bela, Léo, piedosa e calvinista falou, não está velho, está vintage. É isso aí, olha vintage. só. É o Isso é nome mais coisa muito glamouroso. boa. Nossa, eu até me sinto agora mais jovem. Rapaz, Vintage é o velho melhorzinho, né? é o clássico, é o old school, é melhor. Old school, old school. Old school também sou a melhor. Soa, verdade. Léo, estamos muito alegres em ter você aqui com a gente, né? Alegre estou eu já Essa sou quase mala. um arroz de festa. Nossa, A gente sempre está maravilha. tocando aquela É ideia, sempre bom, conversando. Verdade. é sempre bom mesmo a gente tá conversando e eu queria aproveitar, né, falar para você se apresentar, né, falar um pouco de Gênesis, Tá. Muito da igreja que você prazer. está plantando aí. Tá bom. Muito prazer, meu nome é Léo Oliveira, eu estou pastor do Encontro Gênesis e, como eu sempre digo, o Encontro Gênesis é uma pequena paróquia que se reúne aqui em Nova Iguaçu, na rua Machado de Assis, número 262, Vila Nova, Nova Iguaçu, fica próximo a Mercedes-Benz e próximo à Avenida Carlos Marques Rolo. É um grupo de irmãos que tem muito amor pelo Senhor, tem muita alegria em servir o Ageu, o reverendo Ageu, teve a oportunidade de conhecer parte de Gênesis e viu ali os irmãos na conferência que aconteceu no Rio no início desse ano do plantel ali no Hotel Mont Blanc. Então, eu tenho o privilégio de pastorear irmãos que são simplesmente fabulosos, que eu amo de amor. Maravilha. Vocês estão com quantos anos lá, Léo, de plantação? Esse mês de abril, exatamente no dia 24 de abril, nós completamos 4 anos de plantação. Que bacana, cara, que legal. Então, assim, é muito bom.
né, repito, tê-lo conosco aqui. Hoje, Léo, Amém. a gente, né, tem um assunto que é um pouco... na verdade, é um assunto muito falado, mas que em tempos de crise, em tempos de pandemia que nós estamos vivendo agora, parece que é um assunto que sempre fica meio que secundário, né? O assunto sobre as disciplinas espirituais. Então, eu queria já para começar antes de começar esse bate-papo, nós pudéssemos orar um pouco. Pode ser, Léo? Amém. Vamos orar. Você pode orar por nós, por favor? Claro, vamos orar. Deus, em nome de Jesus que nos reunimos nessa live para glorificar e bendizer o teu sublime nome. Que o Senhor possa iluminar os nossos corações e mentes para compartilharmos um pouco com os irmãos que estão nos assistindo acerca das disciplinas espirituais em tempos de crise. Que possamos, com muito carinho, com muito temor e amor, falarmos desse assunto que é tão primordial para a tua igreja, tão primordial para os irmãos. Fale, Pai, sinta-se à vontade. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Léo, eu estou com um texto aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5, Paulo deixa alguns conselhos, né, para a igreja. E um dos conselhos está no versículo 16 e 17. Está escrito assim: estejam sempre alegres. Aqui já daria pano para a gente, né, falar bastante. Mas no versículo 17 ele fala um pouco mais. Ele diz: orem sem cessar. E, Léo, baseado nesse texto, estejam sempre alegres, orem sem cessar. Nós sabemos que Paulo ele está falando para a igreja de Tessalônica, né? E era uma igreja que, em tudo, na sua maioria, era uma igreja que buscava sempre servir o Senhor, buscava sempre a verdade. Era uma igreja que no início da exposição de Paulo a essa igreja, né, da carta de Paulo a essa igreja, ele elogia muito essa igreja. Então, mas ele deixa esse conselho de orar sem cessar, de orar sempre. Então, Léo, queria falar com você a respeito disso. Há uma desculpa internacional que só muda de tempos, mas a desculpa é a mesma. E eu queria que você comentasse sobre isso. A desculpa é a seguinte: estou sem tempo. Rapaz, não tenho tempo. E assim, estou sem tempo para orar, estou sem tempo para ler a Bíblia. Meu irmão, como que você está fazendo? Eu estou sem tempo. Meu irmão, por que você não vem no culto? Pastor, estou sem tempo. Irmão, você tem orado ao Senhor? Pastor, eu faço aquela oração ali, mas realmente estou sem tempo. Infelizmente, nós temos ouvido muito isso, reverendo Léo, sobre não ter tempo, e nós sabemos que isso em si não é uma verdade. Porque hoje se gasta mais tempo, e tempo além daquilo que as pessoas têm, por exemplo, nas redes sociais. Então, eu já tive experiências de falar com irmãos que me disseram que estava sem tempo e que 5 minutos depois estavam postando coisas no Facebook. Então, como que a gente lida, reverendo Léo, como que a gente lida em manter uma disciplina espiritual, falando agora da disciplina da oração, em tempos de crise? E agora não há mais como ter a desculpa que não tem tempo, né? Porque agora a maioria de nós estamos na quarentena, outras pessoas ainda continuam trabalhando, mas essa desculpa parece que está ficando um pouco ultrapassada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre nós mantermos as disciplinas espirituais nesses tempos de crise. O apóstolo Paulo ele é muito cirúrgico quando ele fala acerca de estarmos sempre alegres e orar sem cessar, ou seja, uma oração constante. Você constantemente está queimando. Porém, nos dias de hoje, esse momento, reverendo Ageu, de pandemia, tem demonstrado que a igreja ela
não ora, não estava orando, não estava lendo a palavra, e não era por falta de tempo que ela não fazia as coisas, era porque ela era preguiçosa, ela é preguiçosa, e se conformou com o que estava aí. Ela se colocou numa posição a qual não é incômodo algum não orar, não é incômodo nenhum não ler a palavra, em tempos aonde devemos sim, não só agora, mas muito antes, estarmos estudando a palavra, estarmos queimando em oração. A gente lê tanto, principalmente os reformados, lê tanto Mark Dever, né? E agora eu fico pensando como vou aplicar todo esse conteúdo nesse momento. Acho que nesse momento nós deveríamos estar lendo Watchman Nee e aprendendo, de repente, como ser uma igreja clandestina. Porque eu acredito que a igreja, como hoje, reverenda Gil, nós a conhecemos, ela não será mais a mesma após esse período de pandemia. Muitos irmãos, muitos pastores não se prepararam para esse cenário e hoje não sabem bem o que fazer. Esse é o problema. Mas enquanto muitos pastores optam em ficar discutindo e debatendo sobre política, que Dória quer cercear o direito de liberdade, que Bolsonaro não deixa o povo trabalhar, isso deveria ser deixado de lado. E nós, pastores, deveríamos ensinar a Bíblia, começar a inspirar e incentivar as ovelhinhas a orar, chamar o povo para orar, buscar alimentar com a palavra de Deus, com a palavra da justiça. Porque bem como esses ficam falando hoje um monte de coisa, eu fico pensando, e quando começarem a esquerda, ou sei lá o quê, ou aqueles grupos mais radicais, começarem a fazer com que as nossas lives, seja no Instagram ou no Facebook, começarem a derrubar? Vamos lá, a Missão Graça Abundante vai ficar um mês sem transmissão. O Encontro Gênesis vai ficar um mês sem transmissão. E aí, o que a gente faz? O que a gente vai fazer? Vamos começar a fazer desobediência civil? Vamos para a rua, vamos ser black bloc, vamos pegar o megafone e vamos anunciar? Então é um período que, sincero e honestamente, eu acredito que o Pai esteja corrigindo a igreja no mundo todo. Principalmente a igreja brasileira, porque enquanto o povo cristão continuar levantando ídolos, seja na política, na sociedade ou em qualquer outra esfera, Deus vai derrubar todos, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide Amém. isso. E devemos colocar a nossa esperança, não é no homem, a gente tem que colocar a nossa esperança em Deus. Mas o que acontece hoje, reverendo, é que a gente tem colocado a nossa esperança em homens. A gente reclama porque, caramba, o meu auxílio de R$600 ainda não caiu. Cara, você está na esperança dos R$600. Será que a gente não pode acreditar ainda de que Deus tem cuidado dos seus? A gente está tendo uma visão muito humana. E a gente precisa começar a contemplar os lírios dos campos. Porque o Senhor cuidou deles. E por que não vai cuidar de nós, seus filhos? Então eu acredito, o reverendo, que é nesse momento, que nós como igreja, não estou dizendo que a gente vai reinventar a igreja, mas a gente vai precisar entender todo, fazer a leitura correta para saber como vamos anunciar o evangelho quando isso começar a acontecer. Hoje, temos aí a milhão, várias lives, tem a nossa aqui, tem de outros irmãos, glória a Deus por isso. Quando começar a derrubar, caramba, a gente não vai poder ficar calado diante do que é pecado ou não. Sim. Dentro do nosso arraial, tranquilo. Mas aqui, todo mundo vendo, a gente está exposto a todos. E quando começarem a nos denunciar, a live tal ali está falando de homossexualismo, está falando disso. Sim. E aí? Então a gente precisa começar a parar de ser tão medíocres e começarmos a edificar um altar de adoração ao Pai. Começarmos a edificar a oração, orar uns pelos outros. Enquanto a gente perde tempo lá no Facebook, falando um monte de besteira, por que a gente não liga para as ovelhinhas para saber como elas estão? Por que a gente não vai e começa, Senhor, nos dê estratégia para o que a gente deve fazer?
Sabe, eu vejo irmãos aí desesperados que não sabem, de repente, fazer uma live nem nada. E o coração deles está apertado. A gente vai precisar voltar ao básico. Eu acredito muito nisso, Sim. reverendo. Voltar ao básico. Sim. Talvez vai chegar um momento que a gente vai começar a ter que escrever cartas, literalmente, e colocar de porta em porta. A gente falava tanto, puxa, que saudade de evangelizar. Nunca evangelizou. Nunca evangelizou. Sempre ficava dando desculpa, como você falou, mencionou. Agora está com saudade? Puxa vida. E aí? Assim muitas vezes como os cultos, como outras coisas, né? Exatamente. Agora a gente está nessa discussão, nesse debate, como pastorear em tempos de coronavírus, de Covid-19. Cara, a gente tem descoberto isso dia a dia, a gente tem conversado muito sobre isso. Hoje a gente ficou batendo papo. E você tem falado, Léo, você falou aí sobre voltar ao beabá, voltar ao que é básico. E o que seria isso, se não oração, leitura da Bíblia, contemplação diária e você confiar em Deus para a vida. Confiar que Ele é soberano, confiar que Ele está cuidando de você, confiar que Ele está no controle. Eu liguei agora há pouco para um irmão, inclusive ele está aqui, o Abimael, ao vivo aí. Eu liguei, nós estávamos conversando quase agora sobre isso mesmo. E eu falei para ele, olha, é um tempo onde Deus tem despertado, como você falou, e não apenas despertado, tem procurado corrigir a igreja. E eu falei, Léo, com ele, a respeito de, se a gente olhar hoje para a Europa que foi berço de grandes avivamentos, a Europa que foi berço assim, de vários movimentos que nasceram, sabe, bíblicos, que houve resultados imensos, mas que hoje, depois do liberalismo teológico, hoje é algo que não tem expressão nenhuma. Você entra numa igreja, você pensa que o caixão de Jesus está ali, porque há tanta tristeza. Sabe, então eu penso, Léo, que em tempos de crise, como nós estamos vivendo agora, é uma ótima oportunidade para a gente resgatar os valores básicos. A nossa fé, como você disse, não está firmada em política, né? A nossa fé, a nossa confiança não está firmada numa decisão que um governador vai tomar ou que o presidente vai tomar. A igreja sempre se reinventou e a igreja sempre se adaptou. Então, tentaram parar a igreja, mas a gente já está mais de 2000 anos na frente e não conseguiram parar a igreja. Porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, eu compartilho, Léo, do seu sentimento e da sua opinião. Não é tempo da igreja estar agora, né? Eu acho que em tempos nenhum, não é tempo da igreja estar procurando saber de tudo, procurando discutir sobre tudo. É tempo da igreja voltar para o quarto da oração. Sabe, é tempo dos irmãos pararem de perguntar para o presidente o que vai acontecer, mas dobrarem seus joelhos e falar com o Senhor sobre o que vai acontecer. Então nós estamos perdendo aquilo que é básico na fé cristã. Sabe, então as disciplinas espirituais como oração, leitura da Bíblia, né, comunhão, contemplação, isso muitas vezes tem sido trocado por coisas banais. Muita gente não tem prazer, e eu acho que uma palavra melhor para isso é satisfação. Muitas pessoas não estão satisfeitas em Deus. E o motivo, reverendo Léo, não é porque Deus não é suficiente. Nós sabemos que não é isso. Deus é completamente suficiente. Só que o problema é que essas pessoas estão buscando satisfazer os seus desejos nas coisas que o mundo oferece. Tem pessoas que se satisfazem numa roda, num debate. Tem pessoas que se satisfazem debatendo o dia todo sobre infralapsarianismo e supralapsarianismo. Há pessoas que buscam satisfazer a sua fome em outras coisas. Então, quando nós falamos de disciplina espiritual, nós estamos falando sobre isso. O quão importante é, nesse momento, a igreja resgatar aquilo que você disse, que é o beabá da fé cristã, que é o básico. Então, quando Paulo diz, orem sem cessar,
né? Orem sem parar. Ele não está dizendo, é claro, para a gente ficar orando todos os minutos, né, da nossa vida, mas ele está falando de nós mantermos uma vida de oração, de nós mantermos comunhão com o Senhor e não nos deixar, principalmente nesse momento. Eu vejo muitos crentes e muitos até pastores falando que a nossa vida mudou, nossa rotina mudou. Agora a gente dorme 3 da manhã e acorda 4 da tarde. Né? A gente deita e assiste, vê a série o dia todo e acabou e vai e tal. Tem muita gente falando a respeito disso. Então, a pergunta que fica no meu coração, Léo, é a seguinte: será que nós estamos realmente aproveitando esse tempo como realmente ele deveria ser aproveitado? Será que nós temos mantido disciplina de orar, de clamar a Deus para que Deus sare a nossa terra, para que Deus perdoe os pecados, orar pelos governantes, orar pelo presidente, ao invés de ficar falando, discutindo, ao invés de ficar fazendo meme? Não é? Será que não é um tempo para a gente se levantar, né? Porque a igreja, quando ora, eu creio ainda que o Senhor responde. Eu creio ainda que o Senhor responde às orações. A igreja orava, a Bíblia fala, fervorosamente, enquanto Pedro estava preso e Pedro foi liberto. Então nós, como igreja, deveríamos, como você mesmo disse, levantar esse altar de adoração ao invés de ficarmos, muitas vezes, procrastinando. Então é tempo da gente ter muito mais disciplina, né, do que ficar nos delongando em coisas sem sentido, não é verdade? Sim, isso me faz lembrar o que eu compartilhava ontem na reunião, na live de oração, sobre Tiago 1, a carta da sabedoria, né? E hoje o que tem acontecido, reverendo, é que as pessoas têm buscado sabedoria nelas mesmas. Elas olham para dentro de si em busca de sabedoria. Mas elas precisam entender que não é dentro delas, é fora delas. Elas precisam ir à fonte, e a fonte é Deus. As pessoas não querem isso. A gente está num momento a qual, nossa, nós poderíamos fazer coisas fabulosas. Puxa, que saudade talvez o Pai tenha de nos ver no secreto do nosso quarto, em oração. E daí eu lembro do que Richard Foster fala sobre a definição dele do que é disciplina espiritual, que eu acho super sensato. Ele fala que as disciplinas espirituais são simplesmente uma parte da vida cristã normal. Não é nada de sobrenatural. E se for sobrenatural, eu acrescentaria sobrenaturalmente natural. Sabe? Sim. Quantas vezes Sim. nós paramos para contemplar, de repente, a formosura do sol? Pararmos para contemplar a natureza. Parece loucura, porque nós estamos num mundo veloz e furioso. Nós queremos uma internet mais rápida, nós queremos carros mais velozes, nós não queremos mais ler livros, nós queremos ouvir audiobooks. Sabe? Tamanho tem sido aquela coisa sabe, da preguiça. É tempo de nós voltarmos aos rudimentos, sabe? Voltarmos a, de fato, chorar com os que choram, se alegrar com aqueles que estão alegres. Chegou esse momento, ai, que saudade de dar um abraço. Cara, você teve toda a oportunidade do mundo e você não aproveitou. Agora você está com saudade. E é um momento muito apropriado, porque o medo da morte, ela é palpável. Então, mais do que nunca, as pessoas têm procurado por Deus. Chegam e querem ler sobre Deus, sabe? E nós não aproveitamos e anunciamos o Evangelho. Nós não investimos em, vamos incentivar, vamos lá, vamos, sabe? Não queremos. Nós estamos mais preocupados em quando vamos voltar a trabalhar, quando tudo vai se estabelecer. Mas aí vem uma boa notícia. E se não voltarmos? E se a igreja não voltar a se reunir daqui a 15 dias ou daqui a um mês? E aí? Como é que você vai fazer? Ah, não aguento mais, vou embora, eu não quero mais. Não, é nesse momento que nós precisamos estar mais juntos, ficarmos firmes, estarmos constantes com o Senhor, incentivar aos irmãos, sabe? Porque senão, infelizmente, a gente vai chegar e tudo aquilo que talvez nós estamos perdendo
Acho que travou aí, né? Aí a do Léo. Eu acho que o Léo tá tendo alguns problemas lá na internet. Eu vou tentar fechar aqui e chamar ele de novo. A conexão do Léo caiu. Vou tentar chamar ele de novo aqui. Está esperando entrar aqui, tá? Já convidei ele de novo. Nossa, a coisa foi tão violenta que eu caí. Rapaz. Então, como eu estava falando, é nesse momento que a gente deve, reverendo, não perder a oportunidade de, como eu estava falando, e se a igreja não se reunir daqui a 15 dias, a um mês, Sim. como é que vai ser? A gente vai se desesperar? Sim. Não! A gente precisa ficar firme. Talvez vai ser o tempo de nós, pastores, sairmos migrando com máscarazinha e visitando os irmãos. Irmãos, vim aqui te ver. Vim aqui celebrar a ceia junto com você. Mas inclusive, nós falamos sobre isso hoje, né? Exatamente. Então, parece que assim, a gente está transmitindo online, tá tranquilo. Não é só isso, não. Não. Sim. Não é culto online. A gente está fazendo a transmissão da palavra. A gente está fazendo uma live de oração. A gente não está fazendo culto online. Culto é comunhão, é com os irmãos. E eu não estou com os meus irmãos fisicamente. É diferente. Então é isso que a gente não pode esquecer. A gente não pode apenas ficar... não, tá tranquilo. Se não voltar, a gente tem internet. Cara, não podemos ficar nessa. Não podemos. Sim. A gente precisa incentivar. É um momento mais do que nunca de orarmos, dobrarmos os nossos joelhos, pedirmos perdão por essa nação que é tão idólatra. Sabe? É um momento que a gente precisa pregar até para o crente. Sim. Pregar para o... Você tem noção do que é isso? Pregar para o crente. Meu, arrependa-se. Se você não se arrepender, irmão, você vai para o inferno. Sabe? Você vai para o inferno. Isso então, esse é o momento, reverendo. Precisamos urgentemente falarmos, incentivarmos as ovelhinhas a orar. Mais do que nunca. Pare de sofrer. Jogue isso pelo ralo. Vamos sofrer, sim. E seremos... Sim, vai ser um prazer sofrermos pela causa do Cristo. A igreja não está sendo perseguida, vale lembrar. Não está sendo perseguida. Mas para que isso aconteça, não falta muito. Rapidamente pode acontecer. Né? Então é justamente isso, Léo. Eu estava pensando, né? Quando Deus ele quer... A gente vê isso na Bíblia. Quando Deus queria falar alguma coisa com o seu povo, Deus não procurava o presidente. Deus falava com aqueles que estavam com seus ouvidos atentos à sua voz. Então, é tempo da gente esperar no Senhor, mas orar ao Senhor e buscar fazer a leitura, né, uma leitura do que Deus tem feito. Eu tenho visto, embora muitas coisas ruins nesse tempo, mas eu tenho visto muitas coisas boas. Muitas coisas boas também. Por exemplo, como irmãos que têm voltado às disciplinas. Amém. Aquilo que nós estamos falando aqui. Amém. Irmãos que, eu estava sem orar muito, agora eu estou orando. Olha, fazia tempo que eu não fazia um jejum. Eu fiz. Faz tempo que eu não lia um livro, eu não lia a Bíblia. E agora eu estou tendo tempo para ler e tal. Ok. Isso é bom. Então, assim, Léo, eu queria fazer uma pergunta, se você puder responder, para essas pessoas que têm sentido dificuldades, né, que têm muitas vezes procrastinado, né, que têm sentido empecilhos, obstáculos, né, e querem orar,
querem ir mais a fundo, né, em Deus, usando as suas palavras, querem queimar por Deus, né, mas muitas vezes sente preguiça, muitas vezes parece que as redes sociais é mais interessante, né, do que o lugar de oração, e isso pode acometer qualquer um de nós, né, um filme, uma série, ou uma conversa boba, ou um bolinho com café, qualquer coisa, não é? Qualquer coisa dessa pode muitas vezes tirar, né, o nosso foco. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como evitar, né, procrastinar, como evitar você entrar em inércia espiritual em tempos de crise, em tempos de pandemia, onde se não pode sair para qualquer lugar, né, onde quase todos aí estão em quarentena. Acho que, acima de tudo, é você reconhecer, a pessoa reconhecer a sua debilidade. Olha, eu tenho preguiça de orar, eu tenho preguiça Sim. de ler a palavra. Eu acho que começa por aí, assumindo que, de fato, existe um problema. Segundo, Sim. olhe a Deus e peça a Ele amor pela palavra, amor pela oração, porque eu não consigo compreender uma pessoa que diz amar a Deus e não buscar se relacionar com esse Deus, não conversar Sim. com esse Deus, não conhecer esse Deus. Nós precisamos nos prepararmos, mais do que nunca, para os dias maus. Se nós estivéssemos preparados para esses dias, isso não estaria acontecendo. Nós não estaríamos em crise, em pânico, desesperados. Nós estaríamos tranquilos, porque sabemos que o Senhor está no controle. O Pai está no controle. As pessoas hoje, puxa, mas será que Deus esqueceu do que está acontecendo? Não, irmãos, Deus está vendo tudo. Mas a nossa não leitura, a nossa não busca em oração tem nos levado a ficarmos assim, o reverendo. Nós não conseguimos entender porque nós não estamos lendo. Mas Sim. não é tarde, nunca é tarde. Busque ser disciplinado. As disciplinas espirituais nada mais é do que você se disciplinar a exercitá-las, sabe? Como uma prática. Tire um tempo, olha, eu vou tirar 1 hora e nessa 1 hora eu quero estar orando, eu quero estar lendo a palavra, eu quero me desconectar de tudo para simplesmente ouvir a Deus. Será que esse não é um momento que estamos desconectados de tudo? Cara, a gente não está num ambiente de trabalho. No meu caso, eu já trabalho em home office, meu escritório fica na minha casa. Sim. Mas eu vejo, Ageu, que é momento que eu posso estar parando aqui e eu posso estar orando. Por exemplo, eu tenho minha assistente virtual e eu programei ela para despertar sempre o horário que eu tenho que parar tudo para orar. Para orar pelas pessoas que eu tenho me comprometido a orar. Sabe? E isso é maravilhoso, a leitura da palavra. Puxa vida, nós não podemos negligenciar isso. Negligenciar as disciplinas espirituais é como se eu não almoçasse, não cuidasse da minha saúde. Sim. Fazendo um comparativo, seria mais ou menos isso. E ninguém sobrevive de luz. A gente precisa se alimentar. A gente precisa nutrir os nossos músculos. A gente precisa se nutrir. E quando a gente não faz isso através da oração, a gente não ora, a gente não para um momento de solitude. Eu entendo, a solitude não é um momento de isolamento, mas, cara, você parar tudo e ouvir o Senhor. Solitude não é solidão, né? Exatamente. É um momento que você para tudo só para ouvir Deus. Qual foi a última vez da galera que está nos assistindo que nós simplesmente nos calamos para ouvir Deus? Ficamos, sabe, meditar mesmo. Meditar. Ah, pastor, mas eu não ouço nada. Você se calou de fato? Ou você está simplesmente de olhinhos fechados, mas a sua mente está divagando no cara, como é que vai ser? Os boletos estão chegando, sabe? É isso para fazer, eu posso ser mandado embora a qualquer momento. E, cara, tá lá Jesus num barquinho dormindo. Exato. Jesus está no nosso barquinho, gente. Sabe, tá dormindo. Vamos dormir também. Eu não tô falando largar tudo de mão. Não é isso. Mas é confiar. É saber, cara, não, a palavra está dizendo isso. Eu tenho orado ao Senhor, o Pai tem dado paz ao meu coração. Eu tenho comentado muito com você sobre isso. Pô, os boletos estão vindo.
reverendo, cara, Deus tem cuidado da minha vida, da minha família. Deus cuida, tem né? cuidado de nós, sabe? E o pessoal pensa assim, pô, passou ganha. É rico? Não. É não. Não é não, querido. Deus não sabe, né, reverendo? Não se ilude, não. Aqui são pastores que trabalham e que dependem muito do Senhor. Sim. Então, a gente vê o cuidado do Pai, sabe? A gente vê coisas incríveis acontecendo. Eu estava falando hoje com o reverendo Ageu, né? E eu falei com ele de um tempo onde minha esposa e eu, um período que eu estava totalmente integral na obra, e eu lembro de uma reunião. Eu falei com ele, minha esposa estava fazendo almoço e eu estava no escritório, na época, aconselhando pelo Orkut e enchendo a página com conteúdos. No Orkut, hein? Lá vai anos. Falecido Orkut. Falecido Orkut. E aí minha esposa bate no escritório e fala, amor, acabou o gás. Eu estava preparando o almoço e não deu. Eu olhei para ela e falei, amém, amor. E ela foi deitar na cama, foi dormir. E eu fui vê-la, ela estava dormindo, a nossa cachorrinha estava com ela. Daí eu fui na cozinha e vi lá a panela com o macarrão já duro. E parecia um ninho de pomba bêbada. Cara, eu olhei aquilo e falei, Senhor, pô, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Comecei a chorar, falei, pô, Senhor, eu tô triste. Desculpa, Senhor, mas eu tô triste com o Senhor. Tô triste, pô, caramba. E era uma terça-feira, reunião de oração. E nas reuniões de oração que aconteceu na minha casa, eram poucas pessoas. Reunião de oração nunca vai todo mundo. Neste dia foram todas as ovelhinhas, né? Todas animadas, vamos orar. E eu já cheguei e falei, irmãos, eu não quero orar porque eu tô triste. Pô, meu gás acabou, não almocei, ele tá dormindo. Tô muito triste. Podem orar aí. E aí o pessoal começou a orar e tal, pá. E aquilo foi me dando tanta paz, reverendo, tanta paz, eu orei. Pô, Senhor, obrigado. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu entendo que o Senhor está me ensinando. Então, obrigado, muito obrigado por tudo. E só chorava. Terminou a reunião de oração, todo mundo, valeu, pastor, Deus abençoe. Até quinta-feira, a gente contava quinta-feira. Eu falei, ninguém deu, né? Falou, ó, o gásinho aqui, pastor, né? Ninguém falou nada. Eu falei, Deus, amém. Fui dormir. Quinta-feira, meu portão era de alumínio, e portão de alumínio faz um barulho, né? Falei, pronto, cara, começou a perseguição contra os crentes. Meu Deus! Eita, nós! Acordei, 7h30 da manhã, acordei, abri o portão, tinha um senhor com um carrinho com botijões de gás. Eu olhei, bom dia, senhor Leonardo? Eu, sim, sou eu. Vim trazer o seu gás. Falei, não, deve ter algum engano, não pedi gás nenhum, não. Ele, não, é o seu gás. Falei, não, irmão, não pedi gás nenhum. Pediu, irmão. Eu insisti novamente, irmão, olha só, eu não tenho dinheiro para pagar o gás. Eu não pedi gás nenhum. Ele, irmão, recebe porque é bênção. Falei, irmão, pode entrar, instala ali para mim na cozinha tá aí. e tal. Ele foi, instalou, saiu, eu acordei minha esposa todo feliz. Amor, levante, faça o café. O gás chegou. E, Ageu, glória a Deus. Durante 2 anos, eu nunca comprei gás. O gás acabava num dia, no dia seguinte esse coroa via com gás. E você sem saber de onde vinha. Até hoje. Cara, como Deus cuida. Será que Deus cuidou só de mim lá em 2007? Não vai cuidar hoje de 2020? É claro que vai. Mas sabe por quê? Mesmo lendo a palavra de Deus, teve um momento em que eu fiquei completamente desesperado. Sabe? E não quer dizer, irmãos, que a gente não vai ter esse momento que a gente vai se desesperar. Mas, acima de tudo, Deus vai sempre vir com a resposta. Deus sempre vai vir e nos mostrar, olha, é eu que estou cuidando. Sabe? Você não é nada. Então, irmãos, nesse momento de pandemia, Deus nunca deixou de estar. E é esse momento que Ele tem despertado a sua igreja para que venhamos estar cada vez mais firmes, unidos, sabe? Cuidem do pastor de vocês, cuidem do Ageu, cara, não deixem de cuidar. Ele que tem orado pela vida de vocês, tem alimentado a vida de vocês, e só ele sabe o que ele tem feito junto com a sua esposa, com a Ariane. Então, nós como ovelhinhas, puxa vida, a gente tem que dar graças a Deus
Porque, cara, a gente é cuidado. Não são pastores, cara, que são uns feios, uns bobões que ficam roubando a lã das suas ovelhinhas. Nós queremos incentivar as nossas ovelhinhas a saber quem elas são. Vocês sabiam que nesse momento muitas igrejas têm chamado de volta os missionários? Caramba, porque não tem como ajudar. E eu fico pensando, Senhor, a socorrer quando todos ouvirem da tua palavra. Sim. E aí? Travou de novo aí, Léo? Voltou. Fala aí, Léo. Acho que tá sem o áudio. Eu não tô te ouvindo, cara. Calma aí que eu vou te chamar de novo. A conexão do Léo deve ter caído aqui de novo. Vou chamar ele de novo, tá, pessoal? O cair é homem, mas o levantar é de... Aleluia! Glória a Deus. Tá me ouvindo aí, reverendo? Muito bem. Pô, cara, mas a pergunta que não quer calar depois de um testemunho abençoado desse. Rolou o macarrão? Rolou macarrão. Ô, glória! Com molho branco, é... Olha aí. Glória a Deus. É... Deus cuida dos seus, né, pastor Léo? Sim, cuida. Cuida sim. Glória a Deus por isso. Você sabe disso. Eu sei, eu tenho vivido isso. Essa semana eu vivi duas experiências dessas. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Legal. Né? Ele cuida de nós nos seus mínimos detalhes, de verdade. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos confiar nele, né, Léo? E a gente precisa, como a gente está conversando aqui sobre as disciplinas, permanecer nisso. Sabe? A gente não precisa se desesperar, porque a gente precisa lembrar que nós não somos como o mundo. Nós não temos, né, as mesmas convicções. Muita gente está firmada em nada. Né? Por exemplo, os ateus estão firmados em nada. Para eles não tem significado nenhum. Se a vida é aqui, se vai acabar tudo, para eles tanto faz. Então, muita gente entra em pânico agora, entra em desespero. E eu me preocupo quando eu vejo muitos cristãos assim também. Né? Porque eles falam, não, e agora? Tal. É claro que nós ficamos preocupados, mas nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que cuida do seu povo. Nós servimos o mesmo Deus que tirou o seu povo da terra do Egito e guiou eles pelo deserto. E proveu tudo o que eles necessitavam. Proveu tudo. Quando estava muito calor, tinha uma nuvem. Né? Quando estava frio, tinha uma coluna de fogo. Coluna de fogo? É isso mesmo? Coluna de fogo, né? Sim. Então assim, é o Senhor que cuida de nós. Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. Mas nós não devemos esquecer aquilo que é primordial, que é nos mantermos em oração, nos mantermos confiando em Deus, sabe, nos mantermos, sabe, na brecha, chorar, sabe, eu vejo que esse é um tempo, reverendo Léo, da gente estar como Neemias, não é tempo de celebração, de alegria, é tempo de choro. É tempo de choro. Amém. É tempo de dizer, Senhor, eu não quero, sabe, eu não consigo ver essa situação, não consigo ver os muros quebrados, os muros queimados, não consigo ver tudo isso e ficar quieto. Eu quero chorar com os que choram. E não quero só chorar, eu quero trabalhar. E qual é o nosso trabalho? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, não ser comentarista de acontecimentos.
pregar o evangelho de Jesus Cristo. O que as pessoas precisam agora não é de uma nova perspectiva política. O que as pessoas precisam agora é de uma nova demonstração de espírito e poder. Paulo, Amém. escrevendo aos Coríntios, ele disse: eu não fui ter convosco em sublimidade de palavras. Eu fui ter convosco em demonstração de espírito e poder. E cai de novo, reverendo Léo, naquilo que nós estávamos falando aqui da igreja retornar, né, restaurar aquilo que se perdeu. Então, cara, uma pergunta que eu ouvi muito quando eu comecei, um dos primeiros contatos que eu tive com a teologia reformada, foi através do pastor Paul Washer, né? E ele sempre faz uma pergunta que eu ficava encabulado com essa pergunta. Ele dizia assim: o que não se pode fazer em oração? Cara, e isso martelava no meu coração. E eu faço essa mesma pergunta a todos os irmãos que estão nos acompanhando. O que não pode ser feito em oração? Cara, se nós oramos, nós vemos Deus agir. Muitas vezes nós nem oramos e vemos Deus agir. Porque Deus não depende da nossa performance. Deus não depende, sabe, da gente mostrar a nossa espiritualidade. Quando nós falamos sobre disciplina espiritual, não é para que nós sejamos, sabe, manter uma imagem espiritual. Mas é porque nós dependemos do Senhor, é porque nós precisamos ter fome de Deus. Nós precisamos, pastor Léo, ter fome de Deus. O povo precisa estar faminto por Deus. Sabe, eu vejo o povo faminto por outras coisas. É tempo da gente entrar no nosso quarto e chorar. Chorar e falar: Senhor, se é isso, ok. É isso, ok. Isso não vai mudar. A igreja está viva. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não vão. Agora, o que não pode acontecer é a igreja perder aquilo que é essencial. Qual é a beleza da igreja, pastor Léo? Pastor Léo, responde essa pergunta. Qual é a beleza da igreja? Eu fico pensando nisso tudo que você falou, que você foi tão cirúrgico, principalmente pontuando a questão de Neemias quando viu os muros e se entristeceu porque queria ver os mesmos restaurados. Eu fico pensando das virgens que estavam ali com seu óleo, né, esperando o noivo. E aquelas que estavam na curtição não se preocuparam e o noivo veio. Sim. Pô, me dá um pouco do seu azeite. Não posso dar. Vá lá, compra lá na barraquinha e volta. O noivo veio e levou. Qual é a beleza da igreja? É saber que a sua nova Jerusalém não está nessa terra. Amém. Que a nossa alegria está em saber que existem novos céus e uma nova terra. Amém. De que isso vai passar. Amém. Isso vai passar. E eu acredito de fato que, mais do que nunca, Deus está nos ensinando novamente que é Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele quem deve ser adorado, glorificado. É Ele. É Ele quem precisa ser entronizado. Ficou sem áudio de novo, Léo. Não tô te ouvindo. Não. Não. Não tô te ouvindo, cara. É o inimigo. Só... Gente, tá caindo direto aqui, mas já já a gente vai finalizar, tá? Vou chamar o Léo aqui de novo.
Vou chamar ele novamente para a gente finalizar, ok? Nós temos mais 10 minutos aí de live. Aleluia! Glória a Deus! Como eu estava falando, ele tá furioso. Tá furioso, cara, tá furioso. É muita unção em uma live só. Como eu estava tentando falar, enquanto o povo cristão continuar levantando ídolos, seja na política, na sociedade ou em outras esferas, Deus vai derrubar todos eles, porque quem deve ser adorado e em quem devemos colocar a nossa esperança é em Deus e não no homem. É isso que a gente precisa entender de uma vez por todas. Ele Verdade. é quem cuida. Então a nossa esperança não está nessa terra, vai passar. Mas a nossa alegria está nele, sabe? Amém. Naquele grande dia onde ele vai chamar e vai separar as ovelhinhas dos bodes. E aí, como é que vai ser? Eu vou continuar discutindo política? Eu vou continuar falando sobre coisas que, cara, não acrescentam em nada, quando eu deveria as ovelhinhas a continuar queimando. Cara, ore por aqueles que, de repente, precisam ser tocados. Muitos ainda não ouviram falar de Jesus. Se tiverem ouvido, ele virá. Eu acredito. Sim. Ele não se esqueceu. Ele está vendo tudo. Tudo. Amém. É hora da igreja, principalmente a igreja brasileira, se colocar na direção correta. Chega dessa discussão se fulano é reformado, é amilianismo. Cara, para com isso. Cara, sim. Busquemos ao Senhor. Busquemos ao Senhor. Busquemos viver o verdadeiro evangelho. Puro e simples. Só isso. Só isso. Porque você não vai se enganar com falsas heresias, com coisas do homem. Você vai estar seguindo e queimando pelo Senhor. Amém. E um outro conselho também, além do que o reverendo Léo já deixou aí, foi muito cirúrgico. Uma vez um irmão chegou, né, e falou, mas como eu posso fazer para orar mais? Eu falei, você pode começar orando. Comece orando. Verdade. E vai ser ótimo. Muitas vezes a gente pensa que, né pastor, que o lugar de oração, uma vida de oração, vai descer sobre nós, né? A gente vai estar ali parado, do nada, pum, cai sobre nós e a gente passa a orar 5 horas por dia. Cara, não é assim. Não é assim. Por isso que nós estamos chamando aqui de disciplina, né? Só o fato de falarmos em disciplina já pressupõe uma disposição. Uma disposição de cada um de nós de ir mais a fundo em Deus, de buscarmos o Senhor. Léo, cara, se tem uma coisa que eu tenho pensado nesses dias, e, cara, tem uns irmãos que me chamam, os reformados, pastores reformados, me chamam de pentecostal, né, por causa da minha forma de falar. Cara, se tem uma coisa que eu tenho pensado, Léo, cara, eu me sinto elogiado quando os irmãos me chamam de pentecostal, eu me sinto elogiado, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu prefiro estar do lado daqueles que creem que Deus continua fazendo coisas tremendas, que Deus continua fazendo coisas maravilhosas, que Deus continua salvando, Deus continua curando, Deus continua protegendo, Deus continua derramando o seu espírito. Cara, no meio disso tudo, alguém precisa crer. No meio disso tudo, cara, alguém, eu sou até errado, no meio disso tudo a igreja precisa crer. Se a igreja não crê que Deus pode, quem vai crer, reverendo? Né? Se a igreja não, se os pastores... As pedras vão começar a clamar. As pedras clamarão, sim. Então, assim, a igreja, né, nós, os líderes, os pastores, precisam falar com o seu povo, precisam pregar o evangelho, ok, precisam falar da escritura, ok. Nós temos isso, graças a Deus. Nossos olhos foram abertos, nós temos boa teologia, graças a Deus.
sabe? Mas não é só teologia. É muito mais do que teologia. Nós precisamos daquilo que Martin Lloyd Jones e Jonathan Edwards diziam: luz na mente e fogo no coração. Eu nunca vou para o lugar de oração se eu não queimar por Jesus. Eu nunca vou manter disciplina espiritual se eu não estar satisfeito em Deus. Se eu estou satisfazendo os meus desejos no pecado. Se eu estou satisfazendo os meus anseios com subterfúgios. Exatamente. Então nada disso vai me satisfazer. Então é tempo da gente realmente buscar o Senhor. Independente de corrente, linha teológica, é tempo da gente, sabe, clamar ao Deus vivo, porque Ele mesmo disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo é a minha igreja que não tem placa, a minha igreja que não tem nome, a minha igreja, se a minha igreja clamar, se a minha igreja orar, se a minha igreja se arrepender dos seus maus caminhos, eu perdoarei seus pecados, ouvirei o seu clamor, sararei a sua terra. Então a igreja precisa clamar para que o Senhor sare a nossa terra, pastor. Nós precisamos orar. E a disciplina nós precisamos ter. Como que eu vou ter disciplina? Né? Eu quero dar só um conselho prático aqui. Daqui a pouco o Léo vai falar mais um pouquinho e a gente termina. Está em 56. A live acaba em 1 hora, né, Léo? 1 hora. Rapaz. A gente fala muito, cara. Demais. Travou de novo aí, Léo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Bom, gente, deu uma caída aqui. Mas estamos tentando iniciar aí mais uma, tá? Ou iniciar mais uma não, nós estamos tentando finalizar aqui, mas está tudo travado. Está travando muito, né? Meus irmãos, nós estamos quase terminando aqui, só vou tentar colocar o Léo de novo. Ô, Vanessa, pode iniciar mais 1 hora, eu fico aqui, amém. Ô, reverendo. É a fúria do capiroto. Fúria do capiroto todinha. Né? Verdade. Mas, ó, cara, 58 minutos e 36. Eu até perdi meio que o raciocínio, né? Mas nós devemos, resumidamente, orar para que o Senhor sare a nossa terra. Amém. Porque essa autoridade foi dada à igreja. Foi dada à igreja. Nós precisamos entender isso, que é a igreja, né, que precisa orar, a igreja que precisa se levantar em clamor. Léo, dê suas considerações final aí. A gente tem 1 minuto. Rapaz, passou muito rápido. Deus abençoe a todos. Obrigado, reverendo, pelo convite. Fiquei super feliz em compartilhar aquilo que a gente tem conversado bastante. Então, hoje só foi mesmo uma testificação, vamos dizer assim. Deus é bom. Obrigado pelo convite. Valeu. Deus abençoe a todos os irmãos aí da Missão Graça Abundante. Amém, irmãos. Nós vamos finalizar aqui. Mas a gente quer agradecer a todos que estiveram acompanhando. A Bela Piedosa Calvinista colocou live tremenda. Amém. Tremenda mesmo. Deus abençoe todos vocês que estiveram acompanhando. Pastor Márcio, Deus abençoe você, meu amigo. Deus abençoe tremendamente a todos que estiveram acompanhando. Meus irmãos, vamos orar pelo país.